Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a sétima das nossas aulas de vocabulário do Goethe A1, eu vou ensinar para vocês a falar sobre a rotina diária. Pois é, eu trouxe um pequeno texto e nós vamos destrinchar palavra por palavra. Então já deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Lembrando que mesmo que você não venha a fazer a prova do Goethe A1, essa é uma aula muito importante porque ela traz muito vocabulário básico de alemão. Sem mais delongas, vamos começar. Eu trouxe para a gente um texto, eu vou ler ele em voz alta, não se preocupe, você ainda não precisa entender nada do texto, nós vamos palavra por palavra. Por enquanto, eu só quero que você preste atenção à pronúncia e depois a gente vai destrinchando cada uma das frases. Vamos lá. Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Dann frühstücke ich und trinke einen Kaffee. Um 8 Uhr gehe ich zur Schule. Am Vormittag habe ich Unterricht. Um 12 Uhr esse ich zum Mittag und mache eine kleine Pause. Am Nachmittag lerne ich Deutsch. Später gehe ich nach Hause, koche das Abendessen und entspanne mich. Am Abend sehe ich fern oder lese ein Buch. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett und schlafe. Agora nós vamos frase a frase, a começar pela primeira frase. Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. O que significa jeden Tag? Significa todos os dias. Tá? Depois eu tenho aqui, olha, stehe auf. Isso tudo é uma só palavra no fim das contas. Na verdade, são duas palavras, mas que compõem apenas um verbo, que é um verbo do tipo separável, que a gente chama no alemão. Então, esse stehe auf vem do verbo aufstehen, que significa levantar-se. Quando eu digo assim, ich stehe auf, eu estou dizendo basicamente, eu me levanto. No alemão, nós temos alguns verbos que eles possuem, né, na forma de dicionário, ou seja, na forma não conjugada no infinitivo, um prefixo e uma parte verbal. Esse prefixo, na hora de conjugar, a gente joga ele para o fim da frase. Por isso que a gente chama de verbo separável, tá? E eu não vou entrar muito na questão da gramática aqui, porque essas aulas têm muito mais a ver com o vocabulário. E aqui no canal vocês encontram várias outras aulas falando especificamente sobre gramática, ok? Então, jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Quando eu falo eu estou dizendo as, tá? Que eu uso para junto com horas, né? Então, 7 Uhr quer dizer às 7 horas. Então, Uhr quer dizer hora ou horas, tá? Então, quando eu falo assim, 7 Uhr, eu estou dizendo às 7 horas. Logo, a pessoa, ao dizer jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf, ela quer dizer o quê? Todos os dias eu me levanto às 7 horas. Depois vamos para a segunda frase. A segunda frase diz o seguinte: Dann frühstücke ich und trinke einen Kaffee. Quando eu digo assim, dann, quer dizer então, então. Então, dann quer dizer então. Depois eu tenho aqui frühstücke, que vem do verbo, deixa eu colocar aqui, frühstücke, que vem do verbo frühstücken, que significa tomar café da manhã. Tá? Não é o ato de beber o café em si. Inclusive, isso vem daqui a pouco na frase. É o ato de tomar café da manhã, né? Fazer o desjejum. Então, dann frühstücke ich und, esse und significa ir. Depois eu tenho esse trinke. Trinke, tá? Vem do verbo trinken, que significa beber. Quando eu digo assim, ich trinke, eu estou falando que eu bebo. E o mesmo aqui no frühstücke, né? Ich frühstücke.
Frühstücke significa eu tomo café da manhã. Depois tem aqui einen Kaffee. Esse einen significa um, tá? E a palavra Kaffee é uma palavra masculina, ou seja, der Kaffee, que significa o café. Logo, quando eu digo dann frühstücke ich und trinke einen Kaffee, eu estou dizendo que, então, eu tomo café da manhã e bebo um café, tá? No caso, né, para gente em português dizer tomar café da manhã não quer dizer necessariamente que a gente vai beber o café. Por isso que eu quis deixar bem explícito aqui para que vocês vejam a diferença. Tudo bem? Vamos seguir para a próxima frase, frase de número 3, Nummer 3. Um 8 Uhr gehe ich zur Schule. Bom, eu já falei para vocês. Art é o número 8, né? E ua seria hora. Então agora eu preciso entender o que é esse gehe, tá? Gehe vem do verbo gehen, que significa ir. Então quando eu falo assim, ich gehe, eu estou dizendo basicamente que eu vou. E esse tsua, na verdade, ele significa para a. Ele é a mistura de uma preposição, a preposição tsu, que significa para, com o artigo der. Esse artigo, na verdade, ele tem a ver com palavras femininas, tá? Ele é o artigo feminino do dativo. Não é para confundir com o der, que é aquele artigo masculino do nominativo. Por exemplo, quando eu falo der Kaffee, né, que é o artigo masculino. Aqui é o artigo feminino declinado no dativo. Eu não vou entrar nessa parte de gramática, mas é para que vocês entendam que o tsua é a mistura do tsu com der, vira uma palavra só. É o tipo de coisa que a gente chama de contração, tá bom? E depois eu tenho ali a palavra die Schule, que significa a escola. Então, quando eu falo 8 Uhr gehe ich zur Schule, eu estou falando basicamente que às 8 horas eu vou à escola. Ou eu vou para a escola. Deixa eu colocar aqui para a escola. Tá? Existe a possibilidade de dizer também a escola em alemão, né? Que seria in die Schule. Eu poderia falar 8 Uhr gehe ich in die Schule. Tanto faz, tá? Depois, número 4. Am Vormittag habe ich Unterricht. Vamos lá. Quando eu falo esse am, ele seria a mistura, também a contração da preposição an com o artigo dem, que pode ser tanto o artigo masculino ou feminino para o caso gramatical que a gente chama de dativo. Não precisa saber disso agora, tá? Isso é um pouco mais avançado, mas é para que vocês entendam, tá? E o am seria algo como o nosso no, tá? Do português. Então, quando eu falo assim, am Vormittag, eu estou falando que seria na manhã ou no período da manhã, tá? A palavra der Vormittag significa amanhã. Só que aqui, gente, olha, eu traduzi como no, tá? Porque o dem, ele pode ser usado com palavras masculinas ou neutras. Por quê? No alemão, a palavra Vormittag é uma palavra masculina, embora a palavra manhã no português seja uma palavra feminina, no alemão ela é masculina. Então, na hora de traduzir, é claro que eu vou traduzir como na manhã e não como no manhã, tá bom? Então, na manhã ou na parte da manhã, habe ich Unterricht. Aqui o habe vem do verbo haben, que significa ter. Quando eu digo assim, ich habe, eu estou dizendo eu tenho. Depois eu tenho ali a palavra der Unterricht, que é o que vocês estão tendo agora, né? Que significa a aula. Então, quando eu falo assim, am Vormittag habe ich Unterricht, quer dizer, na manhã, ou então pela manhã, deixa eu colocar aqui, pela manhã, eu acho que vai ficar melhor. Pela manhã, eu tenho aula, ok? Passando adiante para a quinta frase. Um 12 Uhr esse ich zum Mittag und mache eine kleine Pause. Vamos entender o que essa frase está falando. 12 Uhr, às 12 horas, você já entende. Depois eu tenho esse esse, que vem do verbo essen, que significa comer. E quando eu digo assim, ich esse, eu estou falando que eu como. Depois, eu tenho só que
O diferencial está nesse zu Mittag. Gente, essa é uma locução verbal, tá? Que significa almoçar. Não existe no alemão um verbo para almoçar. Existe uma locução verbal, que a gente fala assim: zu Mittag essen. Significa almoçar. E na hora de criar frases para dizer eu almoço, em alemão eu falo assim: ich esse zu Mittag. Então, eu almoço. Depois eu tenho aqui und, que significa ir, né? Mache eine kleine Pause. Vamos entender esse mache que vem do verbo machen, que significa fazer. Então, quando eu digo assim, ich mache, eu estou dizendo eu faço, ok? Depois eu tenho ali eine. Eine significa uma. E depois eu tenho a palavra de pausa, que significa a pausa. Faltou a palavra kleine, né? Bom, a palavra klein significa pequeno, tá? E kleine seria pequena. Então, quando eu falo assim, um 12 Uhr esse ich zum Mittag und mache eine kleine Pause, eu estou dizendo que às 12 horas eu almoço e faço uma pequena pausa. Muito simples. Seguindo adiante, am Nachmittag lerne ich Deutsch. Vamos entender. O am eu já ensinei para vocês. Agora nós temos o der Nachmittag, tá? Que significa a tarde, o período da tarde, tá? Olha que interessante. Aqui, gente, a palavra Mittag significa meio-dia. Almoçar seria literalmente comer ao meio-dia, tá? E outra palavra também interessante é a palavra manhã, né? Que em alemão, quando eu falo vor quer dizer aquilo que vem antes, tá? Antes do meio-dia é o período da manhã, Vormittag. E depois o período da tarde é Nachmittag. Nach quer dizer depois. Então, depois do meio-dia vem a tarde. O alemão é uma língua muito literal e é muito interessante, tá? Então, quando eu falo am Nachmittag, quer dizer à tarde, tá bom? Então, à tarde, lerne. Lerne vem do verbo lernen, que significa estudar ou aprender. Depois eu tenho a palavra Deutsch, que significa alemão, que é o que vocês estão estudando agora, o idioma alemão. Então, am Nachmittag lerne ich Deutsch, quer dizer, à tarde eu estudo ou eu aprendo alemão. Depois temos o seguinte, Nummer 7, número 7. Am Abend gehe ich nach Hause, koche das Abendessen und entspanne mich. Vamos entender aqui cada uma dessas palavras. Quando eu falo der Abend, eu estou me referindo à noite. Então, am Abend seria à noite. Depois eu tenho o gehe, que eu já falei para vocês, que vem do verbo gehen, que é ir. Então, ich gehe, eu vou. Depois eu tenho nach Hause, que quer dizer para casa. Depois eu tenho ali esse koche, que vem do verbo kochen, que significa cozinhar. Quando eu falo ich koche, estou dizendo que eu cozinho, tá? E o que eu cozinho? Das Abendessen, que seria o jantar. Abend quer dizer noite e Essen quer dizer comida. Comida que se come à noite é o jantar. Tudo bem? Depois, und entspanne mich. Esse entspanne mich vem do verbo sich entspannen, que quer dizer relaxar. Em alemão é um verbo reflexivo, né? É como se eu estivesse dizendo que eu me relaxo, tá certo? Por isso que tem esse mich seria um me, tá? Esse sich é o se relaxar. No caso, no português não é um verbo reflexivo, mas no alemão ele é. Então, quando eu falo am Abend gehe ich nach Hause, eu estou dizendo que à noite eu vou para casa. Depois, koche das Abendessen, cozinho o jantar und entspanne mich e relaxo. Vamos ver a frase de número 8. Am Abend sehe ich fern oder lese ein Buch. Eu acho que está um pouquinho diferente do que eu li lá em cima. Deixa eu ver aqui para vocês. Eu falo am Abend duas vezes. Ah, tá.
Aqui eu falei später gehe ich nach Hause. Vamos fazer o seguinte? Como eu já ensinei para vocês o am Abend, eu deixo tal como está lá e aqui eu troco para später. Não tem problema, tá? Vamos só trocar aqui para vocês rapidamente. Ao invés de am Abend, eu coloco später, porque a gente já escreveu uma frase com am Abend. Então, später sehe ich fern oder lese ein Buch. O que seria esse später que eu acabei de colocar ali para vocês? Significa mais tarde, tá? Depois eu tenho esse sehe fern, isso é um verbo só, é aquele verbo separável que eu ensinei para vocês. É um tipo de verbo separável, né? Então, quando eu falo sehe fern, vem do verbo Fernsehen, que significa assistir TV. Fern quer dizer algo que está longe, tá? Algo está remoto. E sehen é ver, ver de maneira remota, né? Televisão, visão remota, não é verdade? Por isso que é assistir TV. Depois eu tenho oder significa ou. Depois eu tenho esse lese, tá? Aliás, deixa eu só colocar aqui para vocês, olha, ich sehe fern, para que vocês saibam como que seria uma frase, tá? Quer dizer, eu assisto TV. Depois esse lese vem do verbo lesen, que significa ler. Quando eu falo ich lese, estou dizendo que eu leio. Depois eu tenho ein, significa um, e depois eu tenho das Buch, que significa o livro. Então, später sehe ich fern oder lese ein Buch, quer dizer, nada mais, nada menos do que mais tarde eu assisto TV ou leio um livro. E por fim, temos aqui nossa última frase, 22 Uhr, às 22 horas. Pessoal, para quem ainda não aprendeu os números, aqui tem aulas de todos os números, tá? Inclusive tem uma playlist que se chama Alemão Essencial. Uma das aulas é sobre os números. Eu ensino tudo, até a casa dos trilhões, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist com essas aulas para que você possa assistir, tá bom? Então vamos lá. Às 22 horas, gehe ich ins Bett und schlafe. Olha, aqui nós temos o gehe, que a gente aprendeu, que vem do verbo ir, né? Depois eu tenho aqui, olha só, ins, que também é uma contração. Seria a preposição in com o artigo das. Das é o artigo que nós usamos para palavras neutras. Então significa ao. Tá? Então quando eu digo assim, ins Kino, por exemplo, eu estou falando ao cinema. Ins Bett quer dizer para a cama, tá? Seria algo assim, ó, a cama. Mas a gente diz no português para a cama. Então, quando eu falo assim, das Bett, quer dizer a cama. Uma palavra neutra em alemão. Então, 22 Uhr gehe ich ins Bett, quer dizer, às 22 horas eu vou para a cama. Und schlafe. Schlafe vem do verbo schlafen, que significa dormir. E quando eu falo assim, ich schlafe, estou dizendo que eu durmo. Certinho? Então, vamos ler mais uma vez todo o texto e a gente vai fazer a tradução. Então, lembrando aqui, 22 Uhr gehe ich ins Bett und schlafe, quer dizer, às 22 horas eu vou para a cama e durmo. Agora vamos ler o texto inteiro para a gente entender. Jeden Tag stehe ich 7 Uhr auf. Todos os dias eu me levanto às 7 horas. Dann frühstücke ich und trinke einen Kaffee. Então, eu tomo café da manhã e bebo um café. 8 Uhr gehe ich zur Schule. Às 8 horas eu vou para a escola. Am Vormittag habe ich Unterricht. Pela manhã eu tenho aula. Depois, 12 Uhr esse ich zum Mittag und mache eine kleine Pause. Às 12 horas eu almoço e faço uma pequena pausa. Am Nachmittag lerne ich Deutsch. À tarde eu estudo ou eu aprendo alemão. Am Abend gehe ich nach Hause, koche das Abendessen und entspanne mich. À noite eu vou para casa, cozinho o jantar e relaxo. Depois, später sehe ich fern oder lese ein Buch. Mais tarde eu assisto TV ou
leio um livro. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett und schlafe. Às 22 horas, eu vou para a cama e durmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Terminamos a nossa lição por aqui. Lembrando que esse material está disponível para download gratuito em PDF. Basta clicar no link que eu coloquei aqui na descrição. Se você gostou, lembre-se de curtir, também de se inscrever no canal ativando o sininho. Escreve aqui também um comentário para eu saber se você está gostando dessas aulas. E eu te vejo na próxima. Até lá. Bis dann!